aí, tester, beleza? Como vocês estão? Marcos aqui na voz. E hoje eu vim trazer para vocês o terceiro episódio da série Resolve Aí, que é... Nesse episódio, a gente vai falar um pouquinho sobre o Catalan Studio para testes web nesse primeiro momento. Se você quer para teste mobile, API, desktop, comenta lá na nossa caixinha de sugestões na terça-feira para que a gente possa criar esse conteúdo também. E se você quer um treinamento completo de Catalan, desktop, web, mobile e API, posta aqui nos comentários também que a gente pode criar esse conteúdo para vocês, beleza? Então, sem muitas delongas, bora direto pro vídeo. Já vou abrir aqui o meu navegador Chrome para poder fazer o download das ferramentas que eu preciso. Na verdade, da ferramenta que eu preciso, né? Vocês vão ver que o Catalan, ele é bem simples de utilizar e também é uma ferramenta gratuita, funciona para web, mobile, API e desktop. Tudo isso na versão free já, então a gente vê que é uma ferramenta que é muito completa. Então olha só, já vou acessar aqui o site do Catalan, né? Caso você não tenha um cadastro ainda, você vai precisar criar um cadastro no site da Catalan. Então basta clicar aqui em Start for Free que ele vai direcionar você a fazer um cadastro. É bem rápido, bem simples, tá pessoal? Caso contrário, eu vou dar um sign in aqui e já vou logar aqui com o cadastro que eu já tenho. Bom, fiz o login aqui, galera. O que vai acontecer? Ele vai me direcionar aqui para a tela aqui principal do Catalan. Eu vou lá no Catalan Studio Free Download, porque eu quero baixar o Catalan Studio, né, para fazer a utilização. Aqui ele já vai iniciar o download automaticamente. Se ele não iniciar o download automaticamente, vocês podem clicar aqui em Download, tá bom? Então, que nem no meu caso aqui, não startou. Então eu clico aqui em Download, ele vai já começar a startar para mim, beleza? Não se esqueçam de verificar o e-mail de vocês, tá? Enquanto o Catalan baixa aqui, eu vou explicar um pouquinho para vocês sobre o que a gente vai fazer. Bom, então primeiro eu vou fazer uma demonstração de como utilizar o Catalan sem código nenhum, né? Ou seja, utilizar o Catalan codeless, que não tem necessidade de ter conhecimento de desenvolvimento, de programação, nem nada disso. Tá? Isso é para pessoas que às vezes não têm uma habilidade com desenvolvimento e quer fazer automação. Então o Catalan facilita nesse ponto, beleza? Isso vai ser bem rápido, porque não tem muito segredo. Posteriormente a essa primeira atividade, eu vou criar uma automação. E aí sim, para quem já conhece um pouquinho mais de código, né, especificamente para quem conhece um pouquinho mais de Groovy ou Java, vai conseguir entender muito bem o que eu estou falando aqui nessa aula, tá bom? Mas se você também não conhece de programação, fica aí, vai ser muito fácil, o Catalan é muito fácil de utilizar. Bom, enquanto o download finaliza aqui, eu vou dar uma pausa no vídeo e daqui a pouco eu volto para falar com vocês. Prontinho, galera, download realizado com sucesso. Vou clicar aqui, mostrar na pasta, ele vai trazer aqui para mim, ó. E olha só, o que eu vou fazer agora? Eu vou extrair esse carinha aqui. Bom, pode ser aqui na Downloads, né? Pode ser onde vocês quiserem. Eu vou, de uma forma mais fácil, extrair lá direto no meu C2 pontos, arquivos de programas, só para ter um controle melhor, tá, galera? Então, aqui mesmo, e aqui eu vou criar a pasta, né? Então, Catalan, vou dar um sim, e ele vai fazer a extração para mim dessa pasta lá naquela pastinha Catalan que eu criei. Bom, já vou acessando lá enquanto ele vai fazendo a extração, para ficar mais rápido também. E aqui nós temos, cadê a pastinha? Aqui. Então, Catalan Studio, né? Ele já finalizou a extração. Agora, o que eu preciso fazer, galera? Abrir o meu arquivo Catalan. Eu não tenho uma instalação para fazer, não preciso configurar nada. Essa é uma das grandes vantagens do Catalan, tá? Então, vou executar como administrador para facilitar a minha vida, né, em questão de execução. A primeira vez que ele abre, ele demora um pouquinho mais, porque ele precisa fazer algumas configurações na máquina, então ele já seta algumas variáveis que são necessárias, né? Diferente de quando a gente escreve o código na mão, eu preciso ir lá nas minhas variáveis, configurar todas as variáveis de ambiente que eu quero. Aqui no Catalan não, ele já vai fazendo essa configuração de início, né? Porque a ideia dele é que os automatizadores não precisem conhecer de código mesmo, de configuração de código e tudo mais, tá bom? Então, a primeira vez ele demora um pouquinho. Novamente vou pausar aqui e daqui a pouco eu volto com vocês. E aí, galera, ó, assim que ele abrir,
ele vai já pedir a conta que você utilizou lá para cadastrar. Então, vou colocar a minha conta aqui, né, contato@itec.dev, vou colocar a minha senha também e vou clicar aqui em Activate. Ele vai fazer o login para mim, validar aqui se meu login é válido. Fiz o meu login, olha só, ele já vai começar a fazer algumas perguntas para mim. Você já teve alguma experiência com o Catalan Studio antes? Então, eu vou marcar aqui que sim, né, porque eu não quero a tela inicial do Catalan Studio. Aqui ele já vai pedir para mim, né, se eu quero criar um projeto, clonar um projeto ou se eu quero abrir um projeto. Bom, vou criar já um projeto e o nome desse projeto vai ser Exemplo Record. Por quê? Porque primeiro eu vou criar um projeto fazendo Record and Play, tá, da ferramenta. O tipo do projeto que eu vou utilizar agora é web, né? Aqui se eu quiser utilizar algum projeto já existente eu posso, mas não quero isso agora, tá? O local que eu estou salvando o meu projeto, tá bom? Aqui uma descrição do projeto, se vocês sentirem vontade de colocar, pode ficar à vontade. Generate git.ignore file, generate build.gradle file. Então, se você quiser criar esses dois arquivos, que para quem já automatiza ou para quem escreve código sabe muito bem para que serve cada um deles, se você não escreve código, se você não automatiza, né, o build.gradle ele serve para buildar o seu projeto, para fazer as configurações do projeto, para executar o projeto. Né? Basicamente isso, gerenciamento ali de dependências. O gitignore é o arquivo que vai para o Git, ou seja, ele vai ignorar alguns arquivos específicos, né, para não sujar o repositório do Git. Se você sentir necessidade, pode criar. Caso contrário, pode deixar desmarcado. Eu já vou deixar marcado como padrão mesmo para facilitar. Ele já está fazendo algumas configurações aqui, ó, do projeto, então ele já vai criar o class path do projeto, vai carregar todo o projeto, carregar keywords padrão, já que já são pré-existentes, né? E aqui, nessa primeira parte, ele está habilitando o Test Ops Integration, tá? Vai ficar para um próximo vídeo isso. Bom, já logo de cara aqui, ele traz essa ferramenta aqui desse formato. Vamos entender um pouquinho o que tem aqui na nossa tela, o que está aparecendo e qual que é a utilidade de cada ponto, tá? Então, bem rapidamente, aqui ele vai trazer a Start Page. Ele sempre traz essa Start Page logo de cara, né, quando você não tem nenhum projeto aberto. E aqui você tem as melhores práticas do Catalan, né, as próximas releases ou as próximas versões que vão sair. Essa versão é a 7.9.1, tá bom, galera? Bom, vamos começar o nosso projeto com Record and Play. Bem simples de começar. Eu posso clicar aqui no Record Web, nessa opção, ele vai inicializar o record para mim, vai pedir a URL que eu quero. Então, a URL eu deixei já aberto aqui, ó. Nós vamos automatizar esse sitezinho aqui, que é bem bacana. Tem elementos que demoram, então eu estou simulando aqui mais real para vocês verem que o Catalan ele é uma ferramenta muito poderosa mesmo. Então, coloquei aqui a URL. Aqui ele vai perguntar em qual navegador eu quero abrir, ó. Reparem que eu não precisei configurar driver, baixar driver, não preciso fazer nada disso. O próprio Catalan já traz tudo isso para mim, né? Então eu vou usar o Chrome e eu vou dar um record. E o que vai acontecer nesse momento? A partir do momento que eu dou um record, ele vai abrir o site para mim, olha só. Ele abriu o site já para mim aqui, bem bacana. Vou maximizar o navegador. E agora eu vou começar a fazer o meu teste. Então eu vou minimizar aqui de uma forma bem simples. E o meu primeiro teste vai ser o seguinte, eu vou fazer um login na aplicação. Então, eu clico em My Account. Aqui, primeiro eu vou fazer um cadastro, né? Na verdade, esqueci desse ponto. Então, eu vou colocar um e-mail aqui aleatório, teste@teste.com.br 2, para facilitar. Vou colocar uma senha aqui gigante, porque esse site precisa de uma senha grande. E vou dar um Register. Bom, olha só. E aí eu quero validar aqui esse campo aqui em específico, né? Eu quero validar se ele existe. Então eu vou clicar aqui só para ele gravar lá no Record, tá? Cliquei aqui nesse quadradão grandão. E agora, olha só, vou voltar aqui no meu Record. Vou dar um stop aqui, ó. E mágica? Não, né? Ferramenta codeless. É isso que elas fazem. Então olha só, ela gravou tudo que eu fiz, gravou os objetos que eu utilizei e gravou também o que eu preenchi nos campos, né? Então, isso é bem bacana. Agora, o que eu preciso fazer, né? Primeiro, algumas informações. Se eu quiser executar esse script, eu posso dar um play aqui, né? Ele vai reexecutar tudo isso que gravou. Mas não é o nosso caso agora, né? Eu quero utilizar esse cara. Então, eu vou dar um Save Scripts. Aqui, galera, ele já cria algumas
pages automaticamente. O que são essas pages? São repositórios de objetos. Vamos lá para a ferramenta do Catalan para eu mostrar isso para vocês. Nessa tela vocês podem dar um OK. Ele já vai perguntar o nome desse caso de teste para vocês. Então, vou colocar aqui. O nome desse caso de teste é cadastro. Então, cadastro válido, para ficar mais bonitinho. Tá? Vou dar um OK. Voltando lá para o Catalan, então ele vai fazer a escrita do script aqui dentro da ferramenta para mim, jogar o script dentro da ferramenta. E aqui eu já tenho o nome do meu caso de teste, cadastro válido. Aqui eu tenho o passo a passo que foi feito nesse teste, né? Já para fazer a execução, se eu quiser. Então, ó, Open Browser Navigate to URL. Né? Então ele vai abrir o navegador, ir até o URL, vai clicar no My Account, depois vai setar um texto aqui no input e-mail e o objeto que ele quer utilizar é o input e-mail e o valor é o teste@teste.com.br 2, beleza? Olha só que bacana aqui na senha, Set Encrypted Text, ou seja, ele está falando que ele vai inserir um texto criptografado. Por quê? Porque senha é um dado sensível, né? Então ele coloca aqui criptografado na hora de inserir no campo, ele tira a criptografia e insere no campo, tá? Se vocês tiverem dúvidas de como utilizar esse cara, é bem simples, né? A própria ferramenta, o próprio Catalan já cria essa senha encriptada. Então, caso você queira alterar a senha, é só você vir aqui, colocar o texto aqui da senha que você quer, né? Então, olha só, ele vai criar a senha encriptada e você dá um insert. Pronto, ele já vai fazer isso automaticamente. Para facilitar a nossa vida agora, eu vou mudar o e-mail aqui, ó. Bem simples, agora vai ser teste 2. Vou dar um OK e vou novamente já rodar esse teste. Basicamente é isso. Então, olha só. Eu venho aqui nesse Run e dou um Play. E vamos ver o que vai acontecer. Né? Ele já apareceu aqui a execução, né? Então, Test Cases, cadastro válido, executando no Chrome. Aqui ele começa a aparecer todo o passo a passo. Subiu o navegador para mim. Então, ele vai começar a executar o teste. O legal do Catalan, galera, é que as esperas, elas são todas ali implícitas, né? A gente não consegue visualizar as esperas acontecendo, então isso é muito bom pelo fato de ser uma ferramenta codeless, né? Agora ele vai começar a preencher, clicou em Register e finalizou o meu caso de teste, beleza? Nesse caso específico ele não fez nenhuma validação, né? Porque eu ainda não inseri nenhuma validação, tá bom? Beleza? Bom, e aqui o que eu tenho agora? Aqui eu tenho o resultado do meu teste, né? Então o teste passou. Aqui também, galera, aqui um pouco mais abaixo, nós temos o passo a passo que foi executado nesse teste. Né? Então, quanto tempo levou para executar os passos, quanto tempo levou o caso de teste no total. Então, 26 segundos para fazer 27 segundos, né, para fazer um cadastro é um tempo até que ok. E vocês viram que ele não maximizou o navegador, enfim, não fez uma série de coisas. Né? Então, isso são pontos que você pode acrescentar aí, se você quiser, tá bom? Então eu posso adicionar aqui um novo passo, né? Só adicionei ele no lugar errado. Então depois do Navigate URL, aqui, eu vou dar um Maximize Window. Olha só, se vocês observarem bem agora, aqui em Object Repository eu tenho a page, a primeira page e a segunda page. O que são as pages? Bom, aqui ele dá o nome do título da página. Se vocês forem lá no site, aqui tem um título, né? Automation Practice Site. Então aqui também, ó, Automation Practice Site. Se você for no My Account aqui, ele tem aqui, ó, My Account traço. Então, olha só, My Account Automation Practice Site. A mesma coisa que está aqui. Então ele pega o título da página e cria uma page para você, um repositório de objetos. Aqui você tem acesso aos elementos. Então, olha só, o My Account é aquele botãozinho My Account. Ele já monta um XPath para você que você pode alterar se você não se sentir confiante no que está aqui. Tá? Então, esse elemento específico é aquele elemento lá que valida se o login foi feito. Bom, então eu vou fazer aqui um registro de um e-mail aleatório com uma senha aleatória para eu poder mapear esse elemento aqui. E daí, galera, aqui é bem interessante porque eu posso mapear o XPath da forma normal, então eu posso dar um inspecionar aqui e pegar esse XPath, que é o cara que eu quero. Então, vamos lá. /div, @class, igual, e aí eu vou lá na classe que eu quero, que é essa classe
aqui, ó. Pronto, montei o XPath, posso dar um Ctrl C, um Ctrl V aqui, foi alterado, dou um Ctrl S para salvar. Bom, então agora eu vou validar se esse elemento aqui está presente na tela. Como que eu faço isso? Então eu vou lá no meu cadastro válido, aqui nesse passo de clique, que eu fiz o clique lá que eu falei para vocês, eu vou alterar para Verify Element Present, ou seja, vai verificar se o elemento está presente na tela. Qual o elemento? Esse elemento aqui. Né? Lembrem-se que esse é o nome do elemento, tá? O valor do elemento é esse daqui, tá bom? Então é isso aqui que ele vai validar, beleza? Então agora sim eu vou fazer o seguinte, eu vou rodar esse teste novamente porque agora ele vai fazer a validação para mim. Então só antes de executar, pessoal, eu vou mudar o e-mail aqui, né, para não ter problema com esse e-mail, então agora eu vou colocar teste 3. Muito chato mudar isso aqui na mão, né? A gente vai ver daqui a pouco como deixa isso aqui randômico lá no BDD, tá bom? Então, vou executar novamente o teste. Só vou inverter aqui a ordem para ele maximizar o navegador mais rápido, tá? Então, coloquei o Maximize Window para cima. E vou dar o play aqui. Então, verificou aqui, ó, o elemento, certo? Ele vai falar aqui, ó, que o elemento está presente, então o objeto está presente, ou seja, validou o meu teste, executou, sucesso. Se eu quiser fazer um outro teste, Marcos, bom, basta você vir aqui, test case, new, test case. E aqui você coloca, por exemplo, login válido. Bom, login válido ele vai abrir vazio, né, sem nada, e você vai fazer o mesmo processo de record, tá bom? Então, é a mesma coisa, beleza, galera? Não tem dificuldade, não é complicado de utilizar. Para esse vídeo não ficar muito longo, eu vou pausar por aqui e agora a gente vai falar um pouquinho sobre BDD utilizando dentro do Catalan, beleza? Então, bom, vou criar um novo projeto aqui, New Project BDD Example. Aqui, galera, eu vou colocar genérico, por quê? Porque eu vou utilizar aqui vários conceitos, tá? Então, eu não quero criar uma estrutura de web, eu quero criar um projeto genérico simplesmente porque o BDD ele pode ser aplicado para qualquer tipo de projeto. API, web, mobile e desktop. E aqui, nesse formato, é como se eu estivesse criando um projeto que atende a todas essas plataformas, beleza? Então, o projeto vai ser em branco, vou salvar ele aqui mesmo, vou criar os dois arquivos e vou dar um OK. Ele vai fazer toda a parte de carregamento do projeto para mim, habilitar tudo o que precisa habilitar, e agora sim a gente vai começar a colocar a mão na massa um pouco mais técnico, beleza? Então a estrutura continua sendo a mesma do projeto anterior, tá bom? A primeira coisa que eu preciso falar com vocês é aonde ficam as features. Então, aonde ficam as features dentro do meu projeto? Porque agora nós vamos usar o Gherkin. Então eu vim aqui em Include Features. E olha só, aqui eu clico com o botão direito e eu dou um New Feature File. Vou dar o nome dessa feature. Bom, cadastro é o mesmo teste que eu acabei de fazer lá. Eu vou fazer aqui, tá? Eu vou tirar esse Generate Sample Feature Template, porque se eu coloco esse cara aqui, ele vai gerar uma feature lá gigante para mim como exemplo e eu não quero isso. Então eu vou desmarcar, vou dar um OK aqui e agora é padrão de escrita de feature que vocês já conhecem. E quer saber o mais da hora, o mais legal? Pode escrever em português tranquilamente, tá? O Catalan entende isso, beleza? Como eu falei para vocês já, o Catalan ele é uma ferramenta codeless, mas né, um ponto que eu não toquei é que por trás ele tem código escrito. E é isso que a gente vai fazer aqui agora, mexer um pouquinho com o código do Catalan, beleza? Bom, primeiro vamos criar a feature. A feature aqui eu vou utilizar o language, né, PT, para indicar que eu quero escrever em português. Vou utilizar também um encoding UTF-8 para poder utilizar acento, cedilha, né? E aqui eu vou colocar já algumas tags importantes, né? Então, o autor Marcos.Barbosa. E aí eu vou colocar aqui também a version, né? Então, a version aqui vai ser a 1.0. É obrigatório? Não, não é obrigatório, né?
mas a gente coloca por convenção da comunidade para facilitar. A language e o encoding são obrigatórios se eu quiser escrever em português e usar acento e cedilha, tá bom? Bom, vamos começar então a escrever a nossa feature. O primeiro passo da nossa feature é a funcionalidade, né? A gente já está careca de saber isso. Então, vamos lá. Qual que é a minha funcionalidade? Minha funcionalidade, validar o cadastro na aplicação. Bom, bem simples. Aqui na minha funcionalidade eu tenho um cenário. Bom, esse cenário vai ser cadastro com sucesso. Dentro desse cenário eu tenho os meus passos. Então, vamos começar a descrever o passo a passo que vai ser utilizado nesse cadastro. Então, dado que acesso à aplicação. Vamos ver o que eu preciso fazer aqui mais. Deixa eu dar um sign out aqui. Dado que acesso à aplicação, então clico no menu My Account. Então vamos lá. E clico no menu My Account e preencho os dados de cadastro. Quando clico no botão, e aqui eu vou passar o nome do botão, que é o botão Register, né? Então, quando eu clico no botão Register, então visualizo a tela My Account logada. Pronto. Olha só, é isso que é o meu passo a passo. Não tem segredo. O que vocês vão reparar é o seguinte, né? Ele vai dar vários erros aqui falando que você não tem o step definido. Ou seja, lembra lá, quando a gente utiliza Cucumber, a gente precisa de um step definition, que é onde fica o nosso código, né? Bom, como que eu faço para criar isso dentro do Catalan, galera? Bem simples, ó. Primeiro, onde ficam esses arquivos? Esses arquivos eles vão ficar em scripts e aqui em Groovy você tem um pacote principal, um pacote padrão. Então, vai ficar aqui dentro desse arquivo, tá bom? Bom, como nós vamos utilizar essas telas, nós vamos utilizar o conceito de page aqui só para mapear os elementos corretamente, tá? Separar as coisas bonitinho. E como que eu faço para criar essa automação, Marcos? Como que eu crio esse código? Bom, vamos utilizar de novo aqui o Record Web, tá? Então, vou lá para o mesmo site, vou começar a fazer a gravação. Olha só. Pronto. Posso fazer o stop aqui do meu record. E agora, olha só, ele criou tudo aqui para mim, certo? Então, para ficar mais fácil, eu vou fazer um save script. Ele já vai perguntar onde eu quero salvar esses caras, então daqui a pouco a gente vai organizar isso daqui, tá? Mas basicamente vou dar um OK. Vai perguntar o nome aqui do caso de teste, eu posso colocar cadastro, depois a gente vai acabar tirando esse cara daqui, tá? Então vou dar um OK, é só para a gente ter acesso ao script que está sendo criado. Então, novamente, olha só, ele criou tudo aqui para mim, tá? E novamente, após o Open Browser, eu vou pedir para adicionar aqui um step que é o Maximize Window, beleza? Então, agora que eu fiz isso, eu preciso atrelar esses steps à minha feature, né? E como que eu faço esse passo a passo, pessoal? Então, a primeira coisa que vocês precisam saber é que mesmo utilizando essa versão aqui da ferramenta, né, a versão Codeless, eu posso ter acesso ao código que foi criado por trás disso. Como que eu faço isso? É complicado? Não. Eu clico em Script e aqui, olha só, eu tenho acesso a tudo o que está acontecendo no Catalan. Então, se você observar bem aqui, é bem simples de entender, né? Então, eu tenho aqui ó, o Web UI, que indica que eu estou utilizando uma interface web para fazer meus testes. E ó, Open Browser, Maximize Window, Navigate to URL, clique, Set Text. Então, olha só como é simples de entender até o código do Catalan, né? E para facilitar ainda mais a nossa vida, vamos lá criar os nossos scripts, né? Então, como eu falei para vocês, os nossos Step Definitions ficam aqui dentro. Então, desse Default Package, eu vou clicar em New e olha só, Step Definition. Então, Step Definition, qual que vai ser o nome desse Step Definition? Eu gosto de separar muito bem as coisas. Então, esse Step Definition, eu vou chamar ele de Home,
tá? Novamente, desmarque essa opção aqui, a gente não vai precisar dela, porque senão ele vai gerar um monte de código desnecessário. Então eu vou chamar de home, porque eu gosto muito de separar as coisas. Então eu já vou vir aqui também no meu Object Repository, ou seja, o meu repositórios de objeto, e fazer algumas alterações. Se você reparar bem, ele coloca os elementos onde ele acha melhor. Então eu já vou renomear esse carinha aqui, ó, rename. Vou dar um OK. Ele está pedindo só para eu salvar aqui o que eu alterei, tá? Então eu vou colocar page underline home. Por que eu estou fazendo isso? Porque se você reparar bem, o elemento my account ele está na minha tela inicial. Então, ó, menu my account. Né? Para ficar mais fácil ainda, eu posso vir aqui, new folder e vou colocar menus. Então, menus, eu vou ter todos esses menus, certo? E eu vou arrastar o my account para cá. Ó. Então, olha a organização. Page home, menus, my account. Então, page home, menus, my account. Se eu tiver os outros menus, eu posso acrescentar lá, beleza? E eu vou renomear esse carinha aqui, ó, somente para my account. Então, aqui no my account agora eu tenho todos esses elementos. Vocês podem renomear o nome dos elementos também. Então, input email, input password, né? Aqui é o botão register, então eu posso vir aqui, eu posso dar um rename e eu posso colocar aqui input underline botão underline register, que daí fica mais fácil para eu conseguir identificar o que é esse elemento. Né? Assim vocês podem fazer em todos os elementos, beleza? Eu fiz nesse aqui para deixar de exemplo. Tá? Não se preocupem com o teste de vocês. Por quê? Aqui no teste de vocês, olha só, ele já vai ter mudado automaticamente. Assim como aqui no manual também, olha só, ele já vai ter mudado automaticamente. O Catalan é muito inteligente para fazer refactor de código. Bom, então voltando ao objetivo principal, agora que eu organizei as coisas aqui, vamos lá criar o nosso primeiro step na home. Então vou acessar aqui a home. Dentro da class, galera, eu vou até tentar dar um zoom aqui para ficar melhor. Aí, perfeito. Então, dentro da class, eu vou começar a implementar os meus passos. Então, o primeiro passo é o acesso à aplicação. Então, dado que acesso à aplicação e clico no menu My Account, eles vão ficar dentro da home, tá? Então, aqui na minha home.groove, eu vou criar aqui um novo método. Então, acesso à aplicação. Opa, aplicacão, né? Não esqueçam. O que vai ter nesse método, galera? Esse método vai ser o meu primeiro passo. Então, dado que acesso à aplicação. Bom, para levar isso para lá, eu vou colocar aqui a minha anotação @dado. E aí agora, quando eu aperto Ctrl espaço no meu teclado, ele dá as opções de qual linguagem eu quero utilizar. E eu vou utilizar aqui o java.pt. Não se esqueçam, tá, pessoal, de utilizar o português, que é o que a gente está escrevendo lá na nossa feature. Ele já fez o import automático. E aqui, ó, agora eu vou colocar o quê? O mesmo texto que está aqui na minha feature, ó. Então, que acesso. Galera, vamos reparar uma coisa antes de eu continuar escrevendo? Vocês estão vendo que aqui está amarelo? Por quê? Ele está falando que não existe esse passo. Então, se eu vier aqui e dar um F5 ou um Recalculate Steps, o que vai acontecer? Olha só, agora o passo existe, ele já reconheceu automático, né? Se eu clicar aqui, ó, eu consigo ter acesso a esse passo. Ele ainda não faz nada, mas vamos continuar implementando então o próximo passo aqui. Então, clico no menu My Account. Então, def, clico, menu, My Account. @e agora, né? Ctrl espaço para ele puxar aqui tudo que eu quero. Então, olha só, tá aqui para baixo, ó, do Cucumber. E abro e fecho parênteses, abro e fecho aspas, colo o meu texto aqui e, de novo, volto aqui, ó. Assim que eu der um Recalculate Steps, ó, ele vai passar a existir. Então, beleza. Fiz esses dois primeiros para poder mostrar para vocês como que funciona o Recalculate Steps, né? Então ele identifica que os steps existem na ferramenta, beleza? Bom, agora vamos colocar o nosso código lá dentro, né? Porque por enquanto isso aqui ainda não faz nada. Então, acesso à aplicação. O que eu preciso fazer para acessar a aplicação? Abrir o navegador, maximizar o navegador e acessar o URL, não é?
E eu preciso escrever esse código? Não, ele já está pronto. Então, eu vou vir aqui no meu teste, ó, lá no cadastro que eu acabei de escrever, acabei de fazer o record, vou pegar o script dele, ó. Então, eu vou copiar aqui, ó, Open Browser, Maximize Window e Navigate. Posso até recortar esses caras para não me confundir, tá? E aqui dentro eu vou colar eles. Então, posso até apagar essas linhas aqui para não ficar muita linha de código. Pronto, está finalizado a execução desse passo de aplicação. E assim eu vou fazer também com o próximo passo, que é eu clico no menu My Account. Também está finalizado. O que vocês têm que reparar é o seguinte, ele sempre vai buscar por objeto de teste, tá? Então, reparem que ele passa a page home, menus e o nome do objeto que ele quer, né? Então, olha só, page home, menus e o nome do objeto que ele quer, tá? Então, vocês já sabem onde ele busca esses objetos. O ideal é que vocês tenham todos os objetos que vocês estão utilizando dentro do repositório de objetos, tá? Essa é a ideia do Catalan. Bom, vamos continuar aqui então. O meu próximo passo é preenche os dados de cadastro. E aqui a gente vai gastar um pouquinho mais de tempo, né? Preenche os dados de cadastro, ele já fica lá na My Account, né? Então eu vou criar um novo step aqui agora. Então olha só, New Step Definition e vai se chamar My Account. Ah, sem querer, eu deixei marcada a opção e aí vocês vão ver o que acontece. Ele traz aqui um monte de coisa que a gente não precisa agora, né? Eu não vou criar nesse formato aqui. Eu também não vou usar as opções em inglês do Gherkin, né? Então, bora lá. O meu próximo passo é preenche os dados de cadastro. Para fazer isso lá no My Account, eu vou já criar aqui, ó, def preencho dados cadastro, opa, e aqui em cima eu vou utilizar o e, que é a mesma coisa que eu estou utilizando aqui, tá? Então, @e, vou dar aqui o Ctrl espaço para aparecer as opções para mim, para fazer o import. Vou clicar aqui, abro e fecho parênteses, colo o meu texto aqui. E agora, pensando um pouco sobre preenchimento de cadastro, nós queremos executar esse teste sempre, então eu preciso sim gerar uma massa randômica. E é agora que a brincadeira começa a ficar legal. Por quê? Você pode introduzir no Catalan outros frameworks, ou melhor, outras bibliotecas, né? E no caso, a biblioteca que a gente vai utilizar aqui é o Faker. Então, se você já programa em Java, PHP, Python, Ruby, qualquer outra linguagem que usa o Faker, você já conhece muito bem e sabe que ele ajuda muito nos nossos testes. Se você não conhece, o Faker é uma biblioteca utilizada para geração de massa randômica. Então ele gera e-mails, gera documentos, CPF, RG, gera nome, gera, enfim, uma infinidade de coisas, endereços, CEP, né? E é ele que a gente vai utilizar aqui agora. E como que eu faço para utilizar o Faker dentro do Catalan? Bom, eu posso então ir lá no MVN Repository. Então, olha só, MVN Repository é onde fica o repositório do Maven, né? Onde ficam as dependências que o Maven utiliza. Eu vou procurar aqui por Faker e vou acessar aqui, ó, o Java Faker, esse carinha aqui, tá? Vou pegar a versão 1.0.2 e vou clicar para fazer o download. Fiz o download aqui. Agora eu posso vir aqui em Project, posso vir em Settings, Library Management e vou dar um ADD aqui. Vocês veem que meu inglês ele é muito bom, né? Eu gasto no inglês. Na verdade eu falo mais inglês do que português, essa é a real. Então olha só, né? Vou selecionei aqui, vou dar um Apply. Ele vai carregar tudo bonitinho para mim, olha só que bacana. Vou dar um Apply novamente aqui e fechar. Bom, beleza. Agora eu vou voltar lá no meu código que estava aberto, que o Catalan fechou, não entendi a necessidade de fechar meu código, mas vamos lá. myaccount.groove. E aqui agora eu posso, galera, já diretamente chamar o Faker, né? Eu não preciso ficar fazendo nada mais de configuração. Então, Faker, vou dar um Ctrl espaço, dar um Enter. Vou definir uma nova variável aqui. É igual a new Faker, né? Então, olha só... Opa, não precisa de ponto e vírgula. Então, olha só o que ele já fez aqui para mim. Ele já criou uma nova instância do Faker. E agora, para facilitar, eu vou aqui criar uma variável chamada string email. Essa variável vai ser responsável por guardar o e-mail para mim, né? Então,
string email, e aqui eu vou passar faker ponto. E aqui eu já tenho acesso a todas as opções do faker. Eu vou deixar o link na descrição com tudo que o faker tem para ser utilizado, tá? E você pode dar uma mexida lá, dar uma fuçada, entende o que vai te beneficiar. Aqui nós vamos usar a internet ponto. E aqui na internet eu vou utilizar o email address, beleza? Então, já gerei o meu e-mail. Agora eu vou criar uma outra aqui, string password. Na verdade, não precisa nem preciso criar a password, porque ela vai vir lá daquela senha que está encriptada, beleza? Então, bom, criei aqui ó, o meu e-mail randômico. E por que eu estou fazendo isso? Porque toda vez que eu rodar o meu teste, ele vai gerar um novo e-mail diferente do anterior, né? Então, vamos voltar lá no meu test case, vou lá no meu script e eu vou começar a pegar aqui agora. Então, eu estou na parte ali de inserir o e-mail. Então, insiro o e-mail e insiro a senha. Fiz o corte aqui, um Ctrl X, e eu vou colocar esse carinha aqui. A diferença agora, pessoal, é que eu não vou inserir o e-mail aqui, né? Não nesse formato, eu vou fazer diferente. Eu vou inserir a minha variável e-mail. Aqui no password eu vou deixar sempre a mesma senha, porque já é uma senha que funcionou muito bem, né? Então eu vou deixar sempre a mesma senha. Beleza? E aí, novamente, esse passo foi criado. Então, se eu voltar lá na minha feature, abrir ela e agora visualizando aqui, ó, o meu dado foi criado. Preenche os dados de cadastro, que é o que eu estou fazendo aqui, já gerando massa randômica, né? Bom, então clico no botão Register agora. Vamos lá. Lá no My Account, novamente, eu vou gerar aqui um quando agora. Então, def, clico, botão Register. Daí vai ter gente falando aí já, mas o Marcos está ensinando a fazer do jeito errado, tá fazendo sem reutilizar os passos. Galera, isso é um assunto para um outro vídeo. A ideia aqui não é trazer esse tipo de conteúdo nesse primeiro momento, tá bom? Eu sei que dá para fazer de outras formas, eu consigo fazer de outras formas, mas não é a ideia aqui. A ideia é mostrar como a ferramenta funciona, quais são os benefícios, tá bom? Então, vou utilizar o quando português. Aqui eu vou colocar, clico no botão Register. E aí eu vou lá então, lá no meu passo a passo, pegar o clique desse botão, ó, dar um Ctrl X e vou colar aqui. Então, olha só que simples. Se você observar bem, você está falando que você quer um Web UI, ou seja, um elemento de web, né, Web User Interface, e eu quero fazer um clique. Aonde eu quero fazer um clique? Eu quero fazer um clique nesse elemento aqui que eu estou pesquisando. Diferente do Selenium, né? No Selenium a gente passa lá, driver.findElement, e só no final eu passo o clique. Aqui é ao contrário, o clique vem na frente e você passa o elemento como parâmetro. Isso é um encapsulamento que o Kata não faz para facilitar a nossa vida e também para poder trabalhar com o repositório de objetos, tá bom? Então clico no botão Register e agora eu tenho mais um passo aqui na minha My Account, que é visualizo a tela My Account logada. Então, vamos lá. Vou vir aqui e vou criar o def visualizo tela My Account logada. Bom, aqui eu vou colocar o arroba então. Aqui eu vou colocar o arroba então. Ele já fez o import lá para mim. Vou colar aqui o texto e vamos voltar aqui, ó, vamos dar um F5. Olha só, criou tudo certinho para mim, né? E aqui no Visualiza a tela Home, a tela My Account logada, eu vou fazer a validação se existe aquele elemento. Lembra que eu estava fazendo isso? Então aqui ao invés de clique, eu vou utilizar um outro cara e na verdade nem é mais esse elemento aqui. Né? Eu vou lá e vou alterar o XPath dele de novo. Então, para alterar o XPath dele, eu vou lá no elemento e eu venho aqui, ó, posso tirar esse cara daqui. Ele já me deu algumas opções de XPath aqui, mas eu não quero essas opções. Né? Então, olha só, eu posso usar esse elemento aqui, Spy Web. Ou seja, ele vai inspecionar a web para mim. Aqui ele está pedindo o site. Já vou colocar aqui o site, bem legalzinho, e vou dar um Start. Tá? Ele vai abrir aqui o site para mim. Beleza, abriu já no My Account. Aqui eu vou fazer cliquei sem querer. Aqui eu vou fazer um registro qualquer rapidão. Vou colocar uma senha qualquer rapidão. Agora sim, eu quero capturar esse elemento aqui. Então
Então, para eu capturar esse elemento aqui, ó, eu clico com o botão direito, Capture Object, e ele vai capturar para mim o elemento, olha só. Então, ele capturou aqui, e aqui ele traz várias opções. Só que olha só as opções que ele traz aqui. São opções que não são opções ok. Né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui com o botão direito, eu não vou no inspecionar, e eu mesmo vou mapear esse elemento. Por quê? Porque ele é uma div, né? E eu consigo ter acesso a ela facilmente através dessa classe aqui. Então, eu posso vir aqui e alterar esse XPath para uma class. O valor dessa class eu coloco aqui. E olha só, agora vamos lá, vamos verificar. Como que eu faço para verificar se esse elemento existe? Bom, vou vir aqui, vou fechar esse cara com F12, né? E aqui, ó, eu vou dar um Verify and Highlight. Olha só o que ele faz. Encontrou um elemento com esse XPath e ele fica piscando ali para indicar qual que é o elemento. Então, é esse XPath aqui que eu quero. Posso vir aqui, fechar esse cara e colocar o meu XPath aqui. Pronto. Salvei, Ctrl S. Para ficar ainda melhor, vou mudar o nome desse elemento. Aqui vou dar um rename. E preciso salvar tudo aqui como padrão. E esse elemento aqui vai ser div underline my account underline logada. Para facilitar a exibição do elemento, tá, pessoal? Então, beleza. O que eu vou fazer agora? Vou lá no meu script, ó, ele já mudou aqui para mim, ó, div my account logado. É muito bom, né? Lembrando que eu não vou fazer um clique, eu vou fazer de fato ali uma validação. Então eu posso alterar aqui se eu quiser, posso dar um verify aqui, e ele já vai carregar para mim, ó, as opções que eu posso. Então aqui seria verify element present, né? Posso fazer assim? Posso. Ou eu posso também deixar o clique aqui, vir aqui no manual, e ao invés de clique no div my account logada, eu vou dar um verify element present. E agora o que acontece? Quando eu salvo aqui lá no scripts, ó, ele já mudou para mim. Então só eu pegar isso daqui, dar um Ctrl X aqui, vou lá no my account, no meu então, e a minha validação está feita, tá bom? Então eu coloquei aqui, galera, o verify, e agora eu vou fechar o navegador. Então, para fechar o navegador, web UI ponto close browser. Então, close browser. Beleza. Então, ele vai executar esse teste inteiro agora e vai fechar o navegador para mim na finalização da execução. Bom, vamos ver esse teste executando, então? Bom, vou vir aqui na minha feature, clicar no play e vamos esperar ele começar a executar esse teste, né? Para fazer a execução, pode ser pela feature e pode ser lá pelos testes case também. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco como que faz essa execução, beleza? Basicamente, pessoal, o que a gente fez aqui foi criar uma automação utilizando o Gherkin em conjunto com o Catalan Studio. Envolve um pouquinho mais de código, mas a gente tem mais liberdade de atuação, tá bom? Bom, baseado nisso, vocês devem estar se perguntando, poxa, mas geralmente eu preciso passar parâmetros, né, dentro do meu Gherkin, dentro do meu BDD. E como que eu faço isso utilizando o Catalan? Bom, é bem simples também, tá, pessoal? Olha só, executou o teste e fechou o navegador. É bem simples. Então, vamos supor que eu quero passar aqui um e-mail específico para fazer o cadastro desse cara. Então, preenche os dados de cadastro. Eu vou mudar isso daqui para um esquema do cenário, tá? Então, vamos fazer essa alteração. Esquema do cenário. Todo mundo sabe que quando eu tenho um esquema do cenário, eu preciso ter uma tabela de exemplos, né? Nessa tabela, eu vou ter os meus títulos. Então, bom, no caso vai ser e-mail, né? E aí aqui eu vou criar, então, o meu e-mail que eu quero específico para fazer o teste. Então, vamos lá. Vou colocar testes@testes123.4.com. Vou criar mais um, porque vai que eu quero executar. Galera, eu sou muito chato com isso daqui, então vou tentar deixar no meio aqui, tá? Eu vou criar mais um agora. Vamos lá. Vamos fazer mais um aqui. Então, eu vou colocar agora testes... Não, vou colocar qa@1234567 Vou ficando do mesmo tamanho o e-mail e foi na cagadinha mesmo, viu? Eu não tinha prestado atenção. E
E como que eu faço para passar esse cara aqui? Então, preenche os dados de cadastro, eu vou mudar esse step, vou colocar com e-mail. E aí, só para facilitar, tá, galera? Isso aqui é só para simplificar. Vocês já sabem como faz isso, e aí ele vai falar, não tem esse step definition pronto. Realmente não tem esse step definition pronto. O que tem é outra coisa. Então, eu vou lá na My Account e eu vou fazer uma alteração. Então, aqui em preenche os dados de cadastro, eu vou utilizar preenche os dados de cadastro. E olha só, agora eu tenho com e-mail. Como que eu faço para passar isso lá para o meu step definition? Bom, vou utilizar uma regex. Então, com, que é a palavra que está lá, e para indicar a variável, eu uso essa regex aqui, que é bem simples. Basicamente, essa regex ela vai aceitar tudo que está vindo ali como parâmetro, tá bom? Então, olha só, agora eu posso dar um F5 aqui e eu já tenho aqui o meu step implementado, né? Agora, como que eu faço para usar essa variável? Bom, então aqui eu tenho uma string e-mail agora, né? Eu não vou mais precisar desse carinha aqui, então eu vou deixar comentado, tá? Então, barra barra na frente é comentário. De novo, galera, estou fazendo só para exemplificar para vocês, tá? E aí agora eu vou rodar esse teste. Então vamos lá, novamente, fazer uma execução desse teste. Ele vai rodar agora 2 vezes, porque eu tenho 2 linhas na minha tabela de exemplos, tá? Então isso acontece muito quando vocês precisam executar vários testes que só muda ali a massa mesmo, o resultado esperado é o mesmo, tá bom? Então, bora lá, fazendo a execução. Primeiro ele vai fazer do primeiro e-mail, depois do segundo e-mail, tá bom? Tá esperando a tela carregar. Isso é bem bacana, o Catalan ele já tem as esperas, como eu falei para vocês, então não tem muita dificuldade de utilização das esperas. Reparem no e-mail, ele colocou o primeiro e-mail, né? Fez o cadastro, vai fechar o navegador, subir um novo navegador, ó, vai fazer o cadastro novamente com o próximo e-mail. Então aqui facilmente eu construí 2 casos de teste, né? Sem precisar escrever muita coisa. Isso torna o trabalho, o dia a dia, muito mais fácil. Novamente ele clicou em My Account, vai inserir o segundo e-mail que começa com QA agora, tá? Inserir a senha, clicar em Register e aí sim ele vai fazer a validação, beleza? Então, bom, galera, vocês viram que simples que é fazer a execução? Mas daí eu estou fazendo a execução de uma única feature, né? E se eu tiver mais de uma feature, Marcos, como que eu posso fazer a execução dessas features? Eu vou ensinar bem rapidamente para vocês, para a gente finalizar o vídeo e não deixar ele muito mais longo do que já está. Então, eu posso clicar em Test Cases, New, e eu vou criar um novo Test Case. Esse Test Case vai ser chamado de Run Feature File, ou seja, executar um arquivo feature. Vou dar um Enter. E se vocês prestarem bem atenção aqui embaixo, nós temos as keywords padrão, ou seja, keywords que já são implementadas nativamente dentro do Catalan, tá? Então, eu vou utilizar aqui as built-in keywords, Cucumber keywords, vou utilizar aqui a general, e aqui eu tenho várias opções. Então, eu posso rodar um arquivo específico de uma feature, eu posso rodar uma feature com as tags específicas, eu posso rodar uma pasta de features, e eu posso rodar aqui também uma pasta com tags e eu posso rodar utilizando o Cucumber Options lá das outras linguagens que a gente já está acostumado, tá? Nesse caso específico, eu vou ensinar vocês aqui a rodar uma pasta inteira. Então, olha só, eu clico e arrasto para cá. Quero executar somente um arquivo? Tá bom. Posso remover isso daqui, ó. Run Feature File. Beleza? Bom, primeiro eu vou ensinar a rodar um arquivo. Vocês viram que tem um input aqui, ó? Então, eu clico aqui 2 vezes e ele vai me pedir um valor. O que é esse valor? O caminho do arquivo que você quer executar. Como que você faz para pegar esse cara? Você vai lá no arquivo, clica com o botão direito, Copy ID, vai vir aqui e vai colocar esse ID aqui e vai salvar. Assim que você der o play, ele vai executar essa feature, tá bom? Então, bom, olha só, vou dar o play novamente, ele vai executar. Bom, só dele ter começado a execução aqui, eu não vou deixar ele finalizar, tá? Porque senão vai demorar bastante aqui o nosso vídeo. Então, vocês viram que ele já vai começar aqui, ó, acesso à aplicação, tudo certinho. Já começou a fazer a minha execução dos testes. Vou estopar aqui e agora eu vou rodar aqui. Então, Run Feature Folder. A mesma coisa. Pego a pasta aqui, Copy ID,
e aqui eu atribuo o valor que eu quero. Posso dar o play, ele vai começar a fazer a execução da mesma forma, beleza? Bom, galera, então beleza, a gente aprendeu a utilizar o Catalan de uma forma simples, intuitiva e bem tranquila, até para quem não conhece tanto código assim, tá? Claro que existem muito mais coisas, a ideia aqui é trazer um formato mais simples mesmo, de inicialização, de como utilizar no começo, né, e despertar esse interesse em vocês. Então, agora cabe a vocês ir lá, estudar a documentação do Catalan, entender como funciona e aplicar isso no dia a dia de vocês. E aí, pessoal, curtiram o vídeo? Então, essa foi mais uma aula do Resolve aí IKEA, trazendo uma solução interessante para o seu dia a dia, você que não gosta muito de código ou para você que gosta de código também. Peço desculpa pelo vídeo ter ficado um pouquinho longo, mas eu quis mostrar bastante coisa para vocês verem o tamanho dessa ferramenta, o quanto é possível fazer com ela, tá? Então, claro que mais vídeos podem vir sobre esse assunto, é só vocês pedirem lá no nosso Instagram. Compartilha com a galera, comenta aqui embaixo. Vamos transformar essa comunidade aí numa forte comunidade de desenvolvimento de testes, beleza? Abraço e vejo vocês no próximo vídeo.